Boa noite, pessoal. Sou Ana Paula, colaboradora do GEAFA, Grupo em Ação Francisco de Assis. Eu sou Gilberto, boa noite, também colaborador do GEAFA. E hoje é o dia do Evangelho. Ele é realizado todas as segundas-feiras, às 8h30, onde escolhemos um texto para poder explicá-lo melhor, decorrer sobre o assunto para vocês. E lembrando que continuamos com o Momento Intimista com Jesus, todas as quartas-feiras, às 1h30, e de sexta também temos o Momento Kids. E agora, para dar início ao Evangelho, vou pedir para o Gilberto fazer a prece inicial. Então, vou pedir para todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que possam elevar seu pensamento a Jesus, agradecendo ao nosso Pai Maior pela dádiva da vida, pela oportunidade de estarmos aqui, ainda encarnados, e que possamos aprender um pouco das nossas lições, das lições aqui que nos foi disposta, que possamos progredir no sentido da luz e que possamos sair daqui mais fortalecidos dentro da doutrina que quando aqui chegamos. A mensagem que aqui nós vamos deixar é uma mensagem de puro amor, carinho e compreensão sobre as questões da fragilidade da alma. E que Deus hoje possa dar o discernimento para que a gente possa fazer um bom evangelho. E que assim seja, graças a Deus. Então, o nosso tema, fragilidade da alma. Então, primeiramente, quero dizer que a alma é o espírito encarnado. E tem no livro dos Espíritos, na introdução, o Allan Kardec ele explica o seguinte, que a alma é o ser imaterial e individual que reside em nós e continua existindo após a morte do corpo físico. Ela conserva todos os atributos que possuía antes de reencarnar. Então, o corpo e a alma, eles necessitam um do outro para poder desenvolver, para poder evoluir. Porém, a alma, ela está sob a influência da matéria. Então, nós precisamos superar essas influências materiais para que possamos elevar e purificar a nossa alma. E aqueles que, infelizmente, não conseguem superar essas influências, ele estará deixando-se dominar pelas paixões e vai colocar sempre à frente tudo para satisfazer o seu ego, o seu capricho. Então, ele não vai estar aproveitando a oportunidade para evoluir e engrandecer a sua alma. E explicando um pouquinho mais sobre a fragilidade da alma, a gente não tem dúvida que um dia iremos desencarnar, né? E que vai acontecer durante sua estadia na Terra, né? E vai depender somente de você e do seu livre-arbítrio se fortalecer ou estagnar a sua evolução aqui na Terra. Realmente. Porque diante das circunstâncias, né, das situações que postam no decorrer, né, da sua estadia aqui, que cada um vai estar assumindo a sua postura de acordo com aquilo que quer, porque você tem seu livre-arbítrio. Então, você vai agir da forma que você percebe ali o mundo à sua volta. E cada um vai agir de uma forma bem particular, porque tem a escolha que você tem que fazer. Eu e a Paula, nós estudamos estudando Espiritismo há muitos anos, e no meu entendimento, acho que também da Paula, de vocês, né, sobre aquilo que tange a reencarnação, espírito, vida e desencarnação, ainda temos muito para poder aprender, e para aprender a saber o sentido da vida, no sentido de evoluir, como fazer, quando fazer, enfim. E ainda mais quando perdemos pessoas que na nossa imaginação de encarnado, nunca mais iremos rever. Aquele ente querido que na sua forma física, quando nós conhecemos quando estava encarnado. Importante dizer que a gente não vai mais ver
O pior sentimento que nós temos é de saber que aquela matéria, aquela pessoa que te abraçava, te beijava, não vai estar mais ali com você. Ela não vai, ela nunca mais vai estar com você. Engano nosso, porque sabemos que o mundo não é dos encarnados, e sim dos espíritos. Nós vamos seguir assim, tá? E segundo o Evangelho, segundo o Evangelho, o Espírito de Allan Kardec, no capítulo 3, Jesus disse: deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. O que ele quis dizer com isso? A vida espiritual com efeito, a verdade, a vida. É a vida normal do espírito, sendo de transitória e passageira a existência terrestre. Como disse anteriormente. O corpo não passa de um simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito. Verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrestre, no qual se sente ele feliz em libertar-se, né? Nessa matéria grosseira, pesada. E o respeito que os mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança, o espírito ausente quem o infunde. Ele é análogo àquele que se volta aos objetos que lhe pertencem, que ele tocou, que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquia. As pessoas passam o tempo todo guardando coisas, relíquias, matérias, para ficar lembrando do ente que se foi, né? Como se fosse um talismã, um amuleto, algo que você usasse como lembrança. E Jesus queria dizer para não te preocupar com o corpo, pensa antes no espírito, vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a prática deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Isso quer dizer, como eu disse anteriormente, nós estamos de passagem aqui e vamos levar na nossa bagagem uma evolução ou não. Realmente. E comentando sobre algo que nos aconteceu há pouco tempo, aí eu queria relatar. E recebemos uma triste notícia, né, do meu pai, com câncer, ele estava avançado. Então a gente ficou assim, no primeiro momento abalados. Só que assim, a gente, mediante a tudo que a gente estudou, que a gente conhece, a gente resolveu seguir confiante, acreditando que Deus ele sabe de todas as coisas e que é preciso viver um dia de cada vez e não sofrer por antecipação, porque a gente tem muita mania de sofrer por antecipação. Então, o que aconteceu? Eu, particularmente, eu prometi a mim mesma que eu iria fazer de tudo que fosse possível para o meu pai, com muito amor, com carinho, dedicação. E meu pai, por outro lado, é uma pessoa de muita fé, muita vontade de viver e muito grato. E isso, o que fez com que enchesse o nosso coração de esperança, de ânimo e de vontade de lutar junto com ele. Né? Eu falo pela Paula, de quanto tempo nós cuidamos dele, Paulo, em casa? Foi em torno de 10 meses. 10 meses, fazendo do bom, do melhor possível e impossível, para que ele se sentisse confortável, né? Porque quando a gente soube que ele tinha essa doença, e quando nós soubemos do câncer dele, infelizmente, nos doeu muito. Acho que foi naquele momento que eu senti um arrepio, como se o pessoal falava, um arrepio da morte. Perdemos o nosso pai, nosso amigo, nosso parceiro, nosso tudo, para essa doença. E a gente sabe que, desde da gravidade, a gente sabe que, conscientemente falando, a alma da gente dói. Mas aí, o que nós fizemos? Nós, principalmente, inclusive, tentamos nos equilibrar, até mesmo para passar a mensagem para os demais componentes da família, os irmãos, a sogra, enfim, os outros parentes, porque
eles não estão, eles não estão menos, mais um pouco mais, são mais desequilibrados emocionalmente, e até mesmo para poder contar essa mensagem, só entender como é que isso ia ser, né? E para nós o sentimento era de perda, né? Acredito que meu sogro, para ele também foi um choque. E foi nesse momento que ele teria que começar a travar a batalha da vida contra a morte, né? Lembrando que no primeiro momento a gente amenizou um pouco a notícia para ele. A gente achou que não deveria abrir tudo o que estava acontecendo. Aí até eu cito um livro, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, e até o pessoal do Japa que me indicou, que foi um livro que me fez enxergar que eu não poderia fazer isso. Meu pai tinha que saber, sim, o que estava acontecendo, porque é ali que as pessoas elas têm a oportunidade de pensar sobre a sua vida, de pensar no que viveu até ali, o que ela vai fazer dali por diante. Então, meu pai, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque a partir do momento que a gente contou, esclareceu, Aí, ele encarou de uma forma aí, muito as suas, maravilhosa, aí né? as suas atitudes em relação sobre essa questão dessa doença, dessa notícia, ele teve que mudar radicalmente, né? E ter que aceitar o fato que se tratava de uma doença muito grave, né? E que o levaria ao desencarne, mais cedo ou mais tarde. Porém, sua fé começou a florar como nunca e começou a se agarrar em tudo que lhe faltava, que lhe falava, queria minimamente alugar sua vida e melhor fazer sentir melhor. É verdade. Nos dias em que acordava melhor, para a gente era uma festa, pois sabia que seus pedidos estavam se concretizando. Porém, sabíamos que não tinha mais, não tinha mais, não tinha menos, o seu corpo físico não iria aguentar. Mas fomos otimistas e celebrávamos juntos a cada passo positivo, no intuito de que sua vida fosse prolongada à medida que Deus quisesse. Eu e a Paula nos enchemos de esperança e pedimos para que ele não sofresse fisicamente e nem mentalmente. E por várias noites sofríamos por ver que a cada dia sua esperança de continuar conosco vinha diminuindo. Embora com o coração partido com muito amor, sempre dávamos uma palavra de carinho e de otimismo, no sentido de mostrar que a sua recuperação seria lenta e gradativa, mesmo sabendo que a cada dia a vida dessas idas e vindas aos hospitais, sua saúde física estava definhando. Fazíamos o Evangelho do Lar semanalmente, espontaneamente pedimos para que ele participasse e entendesse que seria pela fé e pelo mínimo de conhecimento da doutrina que ali trazia que o seu desencarne não seria tão sofrido e que sua chegada ao outro lado seria bem mais compreendido, né, Paulo? Pois penso eu que a matéria é uma obra é uma obra divina de Deus, porém sem alma, o corpo físico se torna um pedaço de carne e osso, inanimado, né, amor? E que ele morreu para a carne, mas renasceu para o espírito, seu verdadeiro destino, né? Nós estamos aprendendo a controlar a nossa dor, e de vez em quando surge em nossos pensamentos e aperta muito nossos corações. Nós vamos nos fortalecendo em tudo aquilo que ele nos ensinou e que em oração podemos tocá-lo, a sua alma, e se estivesse conosco, como se ele estivesse conosco aqui encarnado, que é o meio de comunicação que a gente possa ter com ele. É complicado, porque quando uma pessoa que é do seu convívio, ela parte, dói demais. Porque a gente sabe que vamos passar um tempo, não sabemos quanto tempo, sem ver, sem tocar, porque nós encarnados temos essa necessidade, né, da presença física. Mesmo a gente estudar, nunca parar de estudar a doutrina, saber sobre as provas, as expiações, que é o que foi do nosso planejamento reencarnatório, onde a gente sabe assim, o que vai acontecer com a gente nessa vida,
mesmo sabendo de tudo isso. E muitas vezes a doença vem para poder te ensinar muitas coisas, e é um processo da sua evolução espiritual. A gente chegou a perder forças. Eu, particularmente, teve momentos que eu me desesperei, porque acho que foi um convívio de 10 meses muito próximo. Então, eu comecei a me abater. E aí, aos poucos, eu fui pedindo a Deus, fui pedindo aos mentores, amigos, para que me ajudassem. E aos poucos eu fui recuperando essa força, e inclusive no Evangelho do Igor, na outra segunda, ele mencionou a importância da prece, a mudança do pensamento, e exatamente isso que a gente está fazendo. Então, a gente procura, quando pensa naqueles momentos tristes, a gente começa a pensar nas lembranças boas de tudo que aconteceu. Então, hoje, a gente está se sentindo mais fortalecidos, mudando nossos pensamentos, fazendo bastante prece, fazendo o nosso evangelho todas as segundas, sempre vibrando pelas pessoas, não só no pai, mas as pessoas que partem da vida a cada dia, a cada hora, partem da vida de alguém. A gente pede muito para todos esses espíritos também. Nós vamos passar, então, falando sobre isso, inclusive, tem um vídeo do nome da pessoa, Alexandre Galdini, muito legal. Ele fala exatamente sobre a dor, né, de quem fica e de quem vai, tá? É um vídeo curtinho, talvez a gente consegue passar para vocês aqui rapidinho, para que a gente possa mostrar isso para vocês. Ficar triste atrapalha aquele que morreu? Sim ou não? Bom, o que o Espiritismo diz a respeito? A harmonia, tranquilidade. Qualquer coisa que tire a harmonia, tire a tranquilidade de qualquer um de nós, espíritos, encarnados ou desencarnados, só pode não ser coisa boa. Mas vamos pensar aqui um pouquinho. Se morrer uma pessoa de meu convívio, que eu gosto muito, e eu fico me matando aqui na tristeza. Ah, você foi embora, me deixou, minha vida agora não é nada sem você. Você foi antes da hora, não podia ter ido, Deus é injusto. Como é que você acha que essa pessoa que gosta de você, relaciona-se com você, que viveu anos com você aqui, estará, se ela pode perceber esse seu estado de espírito, seu estado de ânimo? Vai estar bem? Vai estar tranquilo? Vai ter serenidade para seguir sua vida adiante? Sim ou não? Obviamente não. Aqueles que nós amamos e que desencarnaram, se eles podem perceber o nosso estado, o nosso jeito, é bom que nós deixemos essas pessoas tranquilas, que nós ajudemos essas pessoas a seguirem suas vidas tranquilas. Quando você fala, foi injusto, a pessoa fala, foi mesmo. Você deveria ter vivido mais tempo, devia mesmo. Não existe Deus, não existe mesmo. Você só está reforçando angústias para essa pessoa. Ao passo que se você fala, tô com uma tremenda saudade, puxa, foi duro, viu, mas tudo bem. Eu vou viver minha vida, vou tocar minha vida por aqui, você toca por aí, a gente vai se encontrar. E olha como foi bom a gente ter estado junto, hein? Quanta coisa legal a gente viveu. Lembra aquela vez lá na praia, não sei o que, não sei o que lá? Isso é uma alegria, uma felicidade, uma homenagem. É, na verdade, quase que uma oração que você faz para essa pessoa quando você lembra coisas agradáveis, gostosas, até as esquisitices dele ou dela. Você lembra que doido, aquelas coisas que você falava e dá risada. Uma delícia, como estava no dia a dia, no convívio ali, não é? Quem não quer sentir-se amado, querido, importante, do bom jeito? Não pela ausência, mas pela presença que teve esse tempo todo, pelas coisas que deixou, pelas coisas que permanecem em nós. Então lembre-se disso. Tristeza acontece. A ausência daquele choca, claro, natural, mas dentro de uma certa medida. Tristeza em excesso atrapalha você,
atrapalha os que estão à sua volta e atrapalha aquele que desencarnou. Mais um trechinho aqui, ó, do A Vida, a Morte na Visão do Espiritismo, meu livro, tem uma fala também do Sêneca, que eu já falei dele aqui, aprecio tanto. Olha que interessante que ele fala com relação à saudade. Ele fala para essa mãe cujo filho morreu. De fato, ele deseja ser para ti causa de saudade, não de tormento. Para que serve, pois, definhares-te como uma dor que, se é que os mortos têm sensibilidade, teu irmão deseja que se acabe? Pergunta Sêneca. Claro, se só está fazendo mal a você, só está fazendo mal a todos, você acha que a pessoa que morreu vai estar feliz com isso? Obviamente não. A sua prova de amor para essa pessoa é o seu amor para essa pessoa. Não é seu sofrimento, não é sua dor, não é seu lamento. Isso só agrava a situação de todo mundo. Então mostre o quanto você ama essa pessoa, amando-a. Isso é muito interessante, né? O que ele coloca. Assim, essa dor que a gente entende como luto é um período necessário. A gente precisa viver isso para entender e superar o desencarne dessa pessoa querida. Só que, assim, você tem que aprender a procurar ali um eixo, seu eixo, porque senão você se coloca nessa tristeza, nesse pensamento só na pessoa e você vai estar atrapalhando tanto você como essa pessoa, como o espírito, né? Exatamente. Que está no outro plano. Então, você tem que aprender a lidar com essa dor, viver essas fases que tem que ser vividas, e lembrando que você não vai estar desamparado, a sua fé em Deus tem que ser grande ali, pedir mesmo para Ele forças, e assim, saber que o Pai sempre coloca no nosso caminho pessoas que vai nos ajudar nesse momento, e se você não estiver conseguindo superar, peça ajuda profissionais, procura um centro espírita. Você tem que não deixar isso crescer dentro de você, porque vai te prejudicar, podendo tornar até uma doença. Externar, isso mesmo. E Deus é muito benevolente, não vai desamparar seu filho, desde que você precisa de uma ajuda boa. E, assim, você não pode se desesperar. Calma. A palavra chama assim, calma. Dê tempo ao tempo e tudo vai se resolver. Mas com calma, muita fé e resiliência. Nós sabemos que muitas pessoas que encarnam tem todo, é dado todo, vamos pensar por outro lado de quem está desencarnando também. Vamos pensar, meu sogro desencarnou. Vai chegar lá do outro lado e também ele vai tomar um susto, ele vai ficar com medo, assustado, e logo, de repente, triste também, como nós. Espero também que ele esteja também essa consciência que do outro lado ele vai sentir falta, saudade, tristeza, choro, enfim. Mas a gente tem fé, com certeza que ele vai estar sendo bem amparado pelos seus entes queridos. Eu tenho fé que ele vai ter um mundo muito bom e que vai passando o tempo, ele vai entendendo um pouco do motivo do seu desencarne, vai se arrepender, né? Porque às vezes você teve a oportunidade de fazer em vida várias ações e a gente não pode ficar se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito aquilo outro. Mas por que eu não fiz? Nós também estamos aqui nos cobrando, né? Às vezes, por aquilo que talvez a gente poderíamos ter feito. Nós fizemos o que foi possível para aquele momento. Se não foi o melhor, mas tentamos, né? Não omitimos jamais uma ação. E foi assim que nós, muitas vezes, tentamos nos cobrar algo que não precisa ser cobrado. Acredito que não precisa ser cobrado, porque tentamos fazer o que foi possível, né? E, na verdade, é essa a ideia, porque quando a gente tem hoje, olha, por incrível que pareça, a alma na Terra, elas vão se fragilizando, por tudo que passa em seu redor, ou seu entorno, a nossa alma vai se fragilizando, vai se fragmentando,
E, nesse sentido, chega uma hora que o plano espiritual entende que é hora de você voltar para o plano espiritual, para se recompor novamente, para depois você voltar, porque você não está preparado nesse sentido, com um espírito fragmentado, quebrado, em condições de evoluir esses pensamentos que não vão ser os mesmos. Principalmente nesse século, né, Paulinho, que tem muitos jovens que, gente, eles estão assim, num nível de depressão e ansiedade enorme. Você vê quantos jovens aí hoje tomando remédio de depressão. Isso jovens menores de 15 anos. A gente está vendo muitos casos, assim. Muito jovem, já com esse pensamento, com esse sentimento ruim, né? Então, a gente lamenta, assim, porque a cada dia a gente vê que nos lares se perdeu essa questão do ensino, né, da moralidade, todo mundo correndo, ninguém para fazer um tempinho para fazer um evangelho no lar. Conhecidos nossos não tem essa rotina de fazer isso com seus filhos. Então, isso agrava muito, porque está se perdendo esse laço, né, que tem que existir na família, né? sim. Essa educação moral. Isso se faz necessário dentro de um lar. E meu pai, assim, ele não era religioso, mas ele acreditava muito e passava muitas coisas boas. E ele acreditava no espiritismo. Então, isso até nos conforta. A gente se acabou citando, num modo geral, como acontece, mas não que seja com todos assim. A gente pensa dessa forma por causa do entendimento que ele tinha. Então, para a gente é um conforto pensar que vai estar transcorrendo dessa forma, né? Com tudo que nós vimos, aprendemos, né? Nós temos exatamente a oportunidade, graças ao bom Deus, de poder imaginar que nós estamos aqui aprendendo, estamos de passagem, enfim, nós aprendemos na pele com o que é uma perda de um ente querido, uma pessoa, e nos fortalecendo diariamente até que a gente também possa entender que foi uma passagem e oração a gente vai lembrar sempre da pessoa dele, que ele seja bem tratado do outro lado. Isso. E a gente tem que procurar se aprimorar, aproveitar as oportunidades que é colocado no nosso caminho, porque o objetivo é esse, a gente crescer como espírito, para a gente poder chegar do outro lado de uma forma mais tranquila, sabendo que existe, que você vive, né? E que o que a gente leva daqui é isso, é o nosso espírito, a nossa inteligência, o nosso conhecimento, essa parte intelectual. E, então, assim, a gente tem que desapegar das coisas materiais e procurar crescer como pessoas, como espírito, de uma forma na prática do bem, praticando a caridade, o amor ao nosso próximo, e tentando ajudar aquelas pessoas que a gente vê que estão necessitando de uma palavra, de um ombro amigo. Alguma coisa? Então, para a gente poder encerrar, eu quero agradecer o pessoal do GEAFA nesse momento tão difícil, que deram um suporte muito grande para a gente, o Marcelo, que convidou a gente para fazer esse evangelho, e ele não sabe, mas foi muito importante, eu tive a oportunidade de estudar sobre o assunto, e isso me fortaleceu muito. E também os meus amigos que estão aí do meu lado, me dando força, me apoiando. E agora, eu quero fazer uma prece
para finalizar, é uma prece que meu pai gostava demais, que ele fazia todas as noites, que é a prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornam merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apela ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faz-o divino modelo através de tuas religiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que todos possam se sentir mais fortalecidos no amor de Deus, nosso Pai Jesus, nosso irmão maior. Muita luz a todos vocês. Fiquem em paz. Obrigada.